Olá, meu querido irmão, seja bem-vindo ao canal Estude Teologia. Eu sou Sérgio Matias, que bom te encontrar aqui. Na última aula, nós falamos sobre a tradição viva da igreja, né? Trouxemos aqui alguns exemplos, algumas citações dos santos, dos papas, né? E nesta aula eu quero falar como a própria Bíblia diz que nós devemos aceitar a tradição oral. Mas é um assunto para logo depois da vinheta. Não vá embora, fique aí. Querido irmão, eu quero iniciar aqui com um versículo bíblico de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Quando São Paulo, escrevendo à comunidade de Corinto, diz: Eu vos felicito por vos lembrar de mim em toda ocasião e conservardes as tradições tais como eu vou-las transmitir. É claro e límpido, não é? Que São Paulo está recomendando que se mantenha a tradição oral. E deve ser notado de forma muito particular que ele felicita os fiéis por realizar tal ação. Né? Assim como também é explícito no texto, né, o fato de que a integridade dessa tradição oral apostólica era claramente mantida, da mesma forma como o Senhor já havia prometido sobre o auxílio do Espírito Santo. Né? Lá no Evangelho de São João, ele diz que o Espírito viria, o Paráclito viria para nos relembrar e nos ensinar as coisas. Né? Mas talvez o mais claro, né, fundamento bíblico para a tradição oral seja o que nós encontramos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, onde São Paulo ele adverte de forma enfática os cristãos de Tessalônica a se manterem firmes. Né? Ele diz assim: assim, pois, né, ficai inabaláveis e guardai firmemente as tradições que vos ensinamos por viva voz ou por carta. Né? Veja que significante é essa passagem bíblica. Porque, em primeiro lugar, ela mostra que existe uma tradição oral apostólica vivente. Né? Depois ela diz que os cristãos estão firmemente fundamentados na fé se eles aderirem a essas tradições. E em terceiro lugar, não é? São Paulo afirma de maneira clara que essas tradições eram tanto escritas como orais. Não é? A Bíblia, não é, de forma distinta, ela mostra aqui que as tradições orais, não é? Aquelas que são autênticas, né, apostólicas em sua origem, elas deveriam ser seguidas como componente válido do depósito da fé. Né? Devem ser seguidas porque são validamente componentes do depósito da fé. Agora, olhando para isso, nós podemos imaginar por que razões ou desculpas, não é? Aqueles que estão separados da fé católica, eles rejeitam tudo isso. O que autoridade essas pessoas rejeitam? Uma exortação clara, límpida, transparente, não é? E enfática do apóstolo São Paulo. Não é? Algumas coisas nós devemos considerar nesse versículo bíblico. Né? Ah, existe uma palavra grega, kratete, né? Que é traduzida aqui como guardar, né? Estar firme, né? Estar fortificado, né? Aquilo que deve prevalecer. Né? Veja, essa palavra ela traz uma linguagem enfática e demonstra a importância da manutenção dessas tradições. Agora, obviamente para nós temos que ter a certeza e saber diferenciar
não é? O que é a tradição, com T maiúsculo, não é? Que é parte da revelação divina, não é? Das tradições com T minúsculo, ou tradições da igreja, né? As tradições de grupos humanos dentro da igreja, né? Que muitas vezes, mesmo sendo boas, não é? Elas se desenvolveram de forma tardia, com o tempo, mudaram, não é? Então, obviamente não fazem parte do depósito da fé. Nós temos que saber diferenciar essas duas coisas, não é? Tudo que vem da Sagrada Tradição é de origem divina. E por ser de origem divina, são imutáveis, né? Deus é. Enquanto que as tradições da igreja, as tradições dos grupos humanos da igreja, elas são cambiáveis, elas sofrem modificações pelo próprio grupo humano ou pela igreja, né? Então a Sagrada Tradição, ela nos serve como regra de fé, né? Porque ela nos mostra no que a igreja tem de forma consistente e acreditado através dos séculos. E como é que a igreja sempre entendeu uma determinada parte das Sagradas Escrituras, por exemplo. Uma das principais formas pelo qual a Sagrada Tradição foi transmitida a nós está na doutrina dos textos litúrgicos, né? Daqueles primeiros textos litúrgicos antigos, né? Do ofício divino, do serviço divino da liturgia na igreja, os textos dos padres apostólicos, né? Tudo isso nós podemos compreender, né? Essa grandiosa forma de transmissão da Sagrada Tradição que chegou até nós, né? Então nós já notamos, né, que as pessoas que acusam os católicos de promoverem doutrinas novas e antibíblicas baseadas na tradição, porque acabam afirmando que a tradição contém doutrinas que são estranhas à Bíblia, essas pessoas estão erradas, né? Elas estão nos acusando de forma infundada, né? De forma falsa. A Igreja Católica, isso aqui tem que ficar bem claro, ela ensina que a tradição oral não contém nada que seja contrário à tradição escrita. A tradição oral não contém nada que seja contrário à tradição escrita, né? Alguns dos grandes escritores católicos afirmam, inclusive, né, que não há nada na tradição oral que não seja encontrado na Bíblia, mesmo que de forma implícita ali nas entrelinhas, de forma germinal, não é seminal, não é? Por conta disso, nós já entendemos, não é, que tanto a tradição oral como a tradição escrita, elas estão em perfeita harmonia e elas complementam uma a outra, né? É muito interessante que para algumas doutrinas da igreja, não é, a própria igreja faz mais uso da tradição do que a escritura para entendê-las, né? Mesmo que essas doutrinas estejam ali incutidas de forma explícita na Sagrada Escritura, né? Por exemplo, o batismo de crianças, como foi formado o cânon das Escrituras, o domingo como dia santo, dia do Senhor, não é? A virgindade perpétua de Nossa Senhora, a assunção de Nossa Senhora, todas essas coisas a igreja pinça na Sagrada Tradição para desenvolver a sua doutrina. Para finalizarmos, irmãos, deixa eu dizer a vocês, a Sagrada Tradição ela complementa a nossa compreensão da Bíblia, ao mesmo tempo, não é, que ela não constitui de forma alguma uma fonte extra-bíblica de revelação. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura são uma coisa só, não é? É uma única revelação, fontes, não é, orais e escritas, uma única revelação, não é? Porque ela não traz doutrinas novas ou estranhas, não é, à Bíblia, de forma alguma, pelo contrário, né? A própria Sagrada Tradição age como uma memória viva da igreja, relembrando a todos nós de forma constante o que os primeiros cristãos acreditavam, não é?
como eles entendiam e interpretavam as Sagradas Escrituras. Veja, olhando por esse prisma, né, de certo aspecto, de certa forma, é a Sagrada Tradição que diz a cada um de nós, quando lemos a Bíblia, né? Você está lendo um livro importante e sagrado que contém a revelação de Deus aos homens. É isso, meu querido irmão. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like. Né? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Estude Teologia Fácil no YouTube. Ative o sininho para as notificações e compartilhe o link desta aula. Né? O nosso intuito aqui é fazer uma grande catequese católica, de uma forma simples, de uma forma rápida, né? Didática, para que nós possamos crescer juntos na fé, tá bom? Em nome de Jesus, que você seja muito abençoado e que nós nos encontraremos numa próxima aula, tá bom? E eu agradeço a você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais.